Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente. É o Carlos Napolitano da Apta Brasil falando. Gostaria de dar um abração a todos aí. O Milton da Marf está nos escutando, o pessoal da sempre junto com a gente aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os detalhes técnicos da transmissão 8HP45 da ZF, que é aplicada, a gente está falando da Maroc, né, especialmente, mas é BMW, vários carros utilizam, né, a Land Rover Evoque mais antiga. Então, em geral, o que vai ser falado aqui em detalhe técnico serve para todas, né. Tem alguns detalhes técnicos da Maroc que a gente vai especificar, tá? Mas o que a gente está falando aqui serve, em princípio, para todas as transmissões. Então, é um prazer estar com vocês. Esse seminário via web é trazido a vocês por cortesia de nossos parceiros aqui na tela, né? Marf, Grupo Paulista, Orion Importadora, Solo Peça, a ZF, que está conosco também, forneceu informação para esse seminário, a Tectino, Totem, Feb Bilstein, Fluidos, Fux também, a C4, distribuidora de peça, e a Edermatic também. Então, pessoal todo bancando esse seminário para nós aqui, para que a gente possa ter um pouquinho mais de informação, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem e não for possível, devido ao tempo, responder a todas as perguntas, dúvidas, a gente vai estar disponível aí para resposta mais tarde no suporte@aptabrasil.com, tá bom? Manda questionamento aí que a gente terá prazer em responder. Depois de 15 dias que for acessado esse material, for apresentado, então no YouTube, se entrar na nossa página lá no YouTube, você vai ter a informação todinha aí, tá? Muito bem. Como a gente tem muito material hoje, vamos começar rapidinho aqui, né? A transmissão 8HP45 na Volkswagen, ela é conhecida como 0CM, e a ZF chama de 8HP45. O que significa isso? 8 marchas, HP é conjunto epicicloidal, conjunto de engrenagens planetárias, 450 Nm de torque. E essas transmissões que a gente chama de multimarcha, né, transmissão de 8 marchas para frente, ela tem um conceito novo. Ela utiliza algumas embreagens e freios, e também a carcaça externa é rotativa em vez de separada. Então você tem a carcaça externa parada, você tem 4 marchas, a carcaça externa girando, você tem mais 4 marchas, né? Então nós temos 8 marchas aqui. O que nós vamos ver aqui, alguns dados técnicos, falar um pouquinho do motor, caixa de transferência. O motor aqui ainda não contempla o V6, tá bom? A gente está falando só do 4 cilindros diesel aqui. Conversor de torque, estrutura de transmissão, refrigeração de fluido e tudo mais aqui, tá? Então vocês podem baixar depois esses slides aqui. Fabricante da transmissão, a ZF, né, da Alemanha. Conforme dissemos, a Volkswagen ela chama de 0CM. Torque máximo suportado pela transmissão 450 Nm. Ela permite modo operacional de drive, Sport e Tiptronic. E nos veículos híbridos ela também aceita conversor híbrido, tá, para tração. Peso dela 83 kg, incluindo o fluido. Relação total 707:1. A marcha de emergência dela é a 6ª marcha e a marcha ré, tá? Velocidade máxima dela é alcançada em 7ª marcha. A 8ª é só para economia, né? Manter ela na estrada. Possui uma unidade mecatrônica. Conforme nós mencionamos, o projeto dessa caixa, ela é um projeto, um conceito novo, né? Sendo que a engrenagem anelar de saída dela, ao invés de ela estar sempre parada para manter uma relação fixa de marcha, ela em 4 marchas ela está parada e em 4 marchas ela está girando no mesmo sentido. Então ela fornece 4 marchas reduzidas. Então nós temos de 1 a 8, né? E a gente sabe que o conceito de transmissão multimarcha não é para que você obtenha maior velocidade final, nada disso. É somente para que o módulo ele possa escolher uma marcha mais adequada à condição de uso naquele momento. Então, você tendo mais marchas, você pode dividir
pela curva de torque e potência do motor, e a caixa se transforma ou se torna quase que um CVT, né? Então ela é mais eficiente, o carro gasta menos, né? E em termos de emissões ela é bem reduzida também, né? Essa transmissão ela possui também o sistema Start-Stop, tá? Em alguns casos. Nem todas as Amarok têm, mas por exemplo a Land Rover tem, a BMW tem, né? Algumas Amarok têm também. Então depende da solicitação do cliente, mas ela permite o sistema Start-Stop. Então quando você para no farol, ela desliga e depois ela religa no momento que você tira o pé do freio novamente. Esse sistema Start-Stop pode ser anulado por uma tecla no painel se desejar, se o motorista desejar. A marcha de emergência é a sexta marcha, conforme nós mencionamos, né? E a marcha ré também está disponível em caso de uma falha mais grave no sistema. A 8HP45 ela permite uma carga rebocável de mais 400 kg, quer dizer, era 2.800 kg de reboque, incluindo o peso do carro e mais a carga, e ela admite mais 400 quilos ainda, além desses 2.800, então chega a 3,2 toneladas. O programa S de troca, conforme mencionado aqui, ele é adaptado para a condição fora de estrada. Então, se o camarada quer um desempenho diferenciado fora de estrada, em rally, por exemplo, ou então atravessando algum local fora de estrada, ele pode utilizar o programa S. O motor ele é conhecido na Volkswagen como SHA 1962 2.0, né? Potência máxima 132 kW, torque 420. Então a caixa suporta 450, então ela está dimensionada para suportar o torque do motor com um pouquinho de folga ainda, né? Controle diesel com controle eletrônico, biturbo, e atende às normas de emissões Euro de 3 a 5 e a PL6 também. Esse motor ele é adaptado para o torque, então se a gente for mexer na potência dele, tem que tomar cuidado para não exceder a potência total aceitável no eixo dianteiro da caixa, viu, pessoal? Muito bem, a gente não faz muito isso, mas tem uns malucão aí que costumam fazer, né? Caixa de transferência também, que é o conjunto motopropulsor, a Volkswagen reconhece a caixa como 0BU. É a tração on demand, permanente, e ela também tem o sistema de compensação de rotação de cardan, então você pode andar com ela engatado 4x4 em piso de alta aderência sem ter perigo de destruir a caixa. O fluido da caixa de transferência é aquele fluido especial, né, dos diferenciais. Essa caixa de transferência foi feita especificamente para a caixa 8HP45, tá? A Amarok pode ser usada fora de estrada e com reboque, né? Ela tem um sistema de vedação que tem que ser bem limpo na hora da remontagem, tá? E fazer uma vedação especial para evitar a entrada de sujeira na transmissão e na caixa. Conversor de torque. O conversor de torque, ele utiliza um conceito já que é utilizado pela Mercedes faz tempo, né? E a ZF sempre gosta de utilizar esse sistema. A embreagem do lock-up, ela possui disco duplo, né? Então a turbina tem um sistema de amortecimento especial e o sistema de lock-up, ele possui disco duplo, por quê? Para não aumentar muito o tamanho físico do conversor, você distribui a força em várias áreas, né? Em vez de você ter um disco só muito grande, você pode ter 2, 3, 4 discos menores que têm o mesmo efeito. Então esse conversor, ele é um conversor de conceito bem moderno. O lock-up dela é muito usado, né? A partir da primeira marcha, você vai ver.
Então, esse lock-up tem que ser reforçado para evitar danos, né, e evitar desgaste prematuro do conversor de torque. Uma coisa que eu gostaria de lembrar para a turma aí, pessoal, é o seguinte: o, como, como esses lockups mais modernos são utilizados já desde segunda marcha, alguns primeira marcha, eles são muito utilizados, são muito chamados, né? Então, toda vez que eu for reformar a transmissão, eu preciso, sem falta, reformar a caixa também, porque provavelmente o lockup já era. Quando eu fizer a reforma da caixa, eu tenho que mandar reformar o conversor de torque obrigatoriamente. O Milton que está nos escutando aí, ele sabe muito bem disso, ele pode dar ok para vocês aí. E esses lockup, embora eles sejam um material mais nobre, mas eles se desgastam também com bastante facilidade. Por quê? Porque ele é muito utilizado. O carro é pesado, logo desde a primeira marcha ele é utilizado, então não se esqueçam, toda vez que a gente for reformar a caixa, não deixe de enviar o conversor para reforma também, que é para evitar problema com pouca quilometragem de caixa reformada, a gente pode ter problema de peças quebrando dentro do conversor e jogando para a caixa de novo. Então cuidado aí. Aqui nós já falamos do conversor de torque, né? O material depois vocês podem fazer o download para vocês, podem utilizar sempre que necessitarem de estudar. A bombinha da caixa da ZF, ela é uma bomba excêntrica, né? Ela é fora do centro do conversor e ela é tocada por um cubo estriado, por uma corrente, e ela fica fora do centro do conversor, né? O Rafael fez uma pergunta aqui: qual é o óleo específico da caixa de transferência? Esse óleo aí, Rafael, ele é fornecido somente, por enquanto, somente pela Volkswagen, tá? Ele é chamado, o diferencial é chamado de Haldex. Então é diferencial para óleo para diferencial Haldex. Esse diferencial on demand, ele entra sempre que começa a aquecer por diferença de rotação. E ele é controlado eletronicamente também. E ele precisa desse óleo. Vai em torno de 1 litro, 900 ml mais ou menos. Esse óleo, por enquanto, ele é muito caro e é vendido só na concessionária. Foi até bom o Rafael ter mencionado o óleo aqui da caixa de transferência. Só para mencionar, o óleo da transmissão, ele é um óleo especial também, tá? E quem fornece esse óleo, fora as concessionárias, na Volkswagen me informaram, parece que estava em torno de 600 e poucos reais o litro desse óleo. Como a Amarok utiliza 12 litros, então fica um pouquinho caro a troca de fluido dessa caixa, né? E a cada 100 mil quilômetros é recomendada a troca dela, porque o óleo é de alta qualidade. Esse óleo ele é utilizado, ele é chamado de ZF, óleo Lifeguard 8. Então a ZF chama ele de Lifeguard, quer dizer, guarda da vida, né? Lifeguard 8, tá? Ele é um óleo de coloração verde, verde clarinha. E ele tem um odor muito forte, característico, tá? Não utilizem outro óleo. Cuidado, porque tem muitos fabricantes de óleo dizendo que o óleo atende. Esse negócio de óleo atende é um perigo, pessoal, tá? Nós tivemos aí um monte de casos, a gente está sempre ligado com o pessoal, com os reparadores aí no Brasil inteiro. Teve um monte de casos aí que o óleo acabou destruindo a transmissão. Que o pessoal, muitas firmas que produzem fluidos aí, eles querem vender óleo, mas nesse caso aí, tanto o óleo CVT como esse óleo aí, não existe multi ATF que atende tudo, não existe multi CVT que atende tudo, isso aí é tudo balela para vender. Cuidado, tá? Ninguém vai depois lá na barra do tribunal com vocês para defender vocês. Utilizem o óleo correto. Quem comprou o carro tem que ter dinheiro para pagar o óleo correto, tá? Não tentem baratear para o cliente, porque isso acaba pesando nas costas de vocês. Lembra do gorila. Muito bem. Então essa bombinha aí é de alta eficiência. Ela vai pressurizar o fluido. O fluido tem que ser o correto, tá? É um óleo. A FEB
ela está fornecendo esse óleo no mercado paralelo, que é o mesmo original, tá? Então o óleo da FEB, sem problema, pode comprar tranquilo. Outros óleos, outros fabricantes, não. Comprem ou na concessionária ou pela FEB, tá? Nem a Fux ainda está trazendo esse óleo. A Fux vende esse óleo na Europa, mas aqui no Brasil não tem ainda, tá? E a gente conversou com eles, parece que estão trazendo. Vai demorar aí alguns meses ainda para trazer, mas eles vão trazer também. Por enquanto, só a FEB ou o óleo original, pessoal. Tá ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a troca de fluido dela, tá? Como vocês podem ver aqui nesse slide aqui, o sistema de arrefecimento da Amarok, né? Pode-se falar também da BM, da Land Rover. O fluido ele sai por aquela tubulação de verde mais escuro, né? Tubulação inferior. Pressão mais ou menos 10 a 12 libras, né? Vai dar um 0,7, 0,8 bar. Ele sai, ele passa, a tubulação dele vai até o radiador dianteiro, o radiador da TF dianteiro. Só que tem um negócio aí no meio, né? O que está aí no meio? Ele tem um termostato aqui, porque na Europa, como o clima é mais frio que no Brasil, em muitos países, existe um termostato que bloqueia a circulação de óleo para o radiador até que o óleo ou a transmissão atinja uma determinada temperatura, tá? Então, quando a gente for trocar o óleo da caixa, nós temos que levar em conta isso. Então, temos que trocar o óleo da caixa com ela quente, para que o termostato já esteja aberto, troca o óleo, e depois tem que aguardar ele ficar frio para poder fazer a medição do nível, porque o nível dela é até 60 graus aproximadamente. Então, é um trabalho que demanda aí pelo menos um dia. O cara vai ficar um dia na troca de óleo, porque você tem que aquecer ela para trocar, depois esperar esfriar para poder medir o nível. Então, troca de óleo e transmissão é um pouquinho mais complexa que troca de óleo de motor, tá? O cliente tem que estar sabendo disso. Para que a gente faça um servicinho bem feito, tem que levar isso em conta. Aqui no próximo slide, nós temos aqui uma descrição de como funciona esse termostato no sistema de arrefecimento de óleo da Amarok, né? Dá para perceber o seguinte aqui, ó, quando o fluido está frio, né? Aqui do lado esquerdo, aqui nós vemos que o fluido entra pela setinha superior ali, passa por um tubo de bypass, né? Passa aqui por um bypass aqui, ó, né? Tem uma passagem aqui que devolve o óleo de volta sem deixar ele ir para o radiador, tá? Então, isso quando está frio. O elemento aqui de termostático, ele está fechado. Então, aqui o óleo passa pelo elemento, tá? Passa pela carcaça do termostato e volta para o radiador sem resfriar. Por quê? Porque o fluido está frio, a caixa está fria. Então, isso é uma maneira de você acelerar o aquecimento do conjunto motor-transmissão, fazendo com que o carro atinja rapidamente a temperatura de trabalho, tá? Isso na Europa é válido, né? Porque o carro trabalha sempre frio. Se ele trabalhando frio, as emissões dele são muito maiores, né? Ele vai jogar muito mais poluente na atmosfera. Então, para poder atender a emissões, o pessoal intercalou esse termostato aqui no sistema de arrefecimento do fluido da Amarok. E da BMW e da Land Rover também. No momento em que o carro atingiu em torno de 80 graus, o termostato já está dilatado, né? Permitindo a passagem direta do fluido. Então ele passa direto, vai para o radiador, troca calor e volta, passando pelo retorno, voltando para a caixa. Então aí ele já está na temperatura normal de trabalho. Beleza? Então, esse fluido aqui, ele tem um controle e a gente tem que lembrar disso aqui. Cuidado se vocês perceberem algum dia que a caixa está superaquecendo, pode ser problema desse camarada aí, tá? Então não esqueçam que os carros mais modernos, transmissões de 8, 9, 10 marchas, ela já tem esse termostato. Até as mais antigas, de 6 marchas, a ZF também tem esse termostato, esse controle de temperatura. Tá bom?
O Jefferson fez uma pergunta para a gente. O termostato costuma travar? Olha, Jefferson, por enquanto a gente não tem notícia que ele tenha travado, tenha tido problema na caixa por causa disso, tá? O que essa caixa dá de problema é mais trepidação. A trepidação é causada por óleo contaminado, tá? Então, toda vez que você pegar uma caixa dessa aí que o pessoal começar a reclamar, os donos do carro, de trepidação, experimenta primeiro fazer a troca do óleo e do filtro da transmissão, tá? Que geralmente a trepidação é causada por óleo que já está vencido. E ele perde a característica de atrito dele. Mas o termostato em si, até agora a gente não teve nenhuma informação que travou. Pode acontecer. Se a gente tiver um problema com óleo contaminado, óleo sujo, pode acontecer dele travar, né? Então é bom se fazer um controle disso aí, verificar. O que mantém ele sempre funcionando é o óleo limpo, né? O óleo atualizado, né? Beleza? Por enquanto a gente não teve notícia, mas a gente sabe que um elemento mecânico pode travar, né? Pode dar problema. Muito bem. Nós temos aqui nesse slide explicação, né? No estado fechado, sempre uma pequena parte da TF flui, passa pelo bypass, mas não vai para o radiador, né? E ele vai aquecendo o elemento. Quando ele chegar com 75 graus, a haste começa a se comprimir e ela vai para baixo e começa a abrir a passagem para o radiador. Então ele vai se encontrar totalmente aberto, ao máximo, a partir de uma temperatura de 90 graus centígrados aproximadamente, né? O Eduardo fez uma boa pergunta aqui. Como é que eu testo essa válvula, né? A gente pode ver, Eduardo, como até 75 graus, 70 graus mais ou menos, não pode, a tubulação que sai do termostato e vai para o radiador está fria, né? É como se fosse a mangueira do sistema de arrefecimento do motor. Então você pode testar botando o mãozão lá, cheio de dedo, né? E tomar cuidado para se queimar, né? Se estiver aberto. E também você pode usar o termômetro infravermelho lá para ver a temperatura, né? A partir de 70, 75 graus, começa a aquecer o pedaço de tubulação que vai até o radiador e aquele que volta, beleza? Se tiver acontecendo isso, o termostato está ok. Beleza? Muito bem. Vamos para frente então, pessoal. Quais são os elementos de trabalho dessa transmissão, os elementos de aplicação? Para começar, nós temos 4 conjuntos epicicloidais, né? Conjunto de pinhão 1, 2, 3 e 4. Então, o dianteiro, conjunto logo em seguida, que é um conjunto Le Pelletier, né? Porque você tem um conjunto Simpson e um conjunto Ravignon em série. Os 2 primeiros pinhões é um Simpson e o terceiro pinhão é um Ravignon, né? Ele está... Só um minutinho aqui. Tá mudando aí? Mudou? Pode? Você tá atrasado aí. Beleza. Esse conjuntinho de pinhões, nós temos 4 conjuntos de pinhões. O primeiro, segundo e terceiro, eles fazem... Vamos lá, vamos dizer o seguinte, a estratégia dessa caixa. Fazem 4 marchas, né? As 4 marchas para frente, que é o sistema que a gente já conhece. Certo? O último conjunto de pinhão, o conjunto número 4, o que ele faz? Ele está ligado no eixo de saída e ao mesmo tempo ligado na carcaça da embreagem anelar de saída também. Então, ele pode estar acionando e girando a engrenagem anelar de saída, ou ele pode estar travado e mantendo travada a engrenagem anelar de saída. Então, o que nós temos aí? Os primeiros 3 conjuntos, eles fazem 4 marchas. E depois, a primeira A e primeira B, segunda A e segunda B, terceira A e terceira B e assim por diante, eles são obtidos através da multiplicação da saída no 4º conjunto, tá? Então nós temos, o que nós temos aqui? Nós temos, é tão simples essa caixa, que a gente possui 5 elementos para fazer 8 marchas.
Nas caixas antigas, 3 marchas, 4 marchas, a gente tinha os mesmos 5 elementos, né? E fazia só 4 marchas. Então essa caixa aqui, devido a essa configuração de travamento ou liberação da anelar de saída, né? Ela consegue 8 marchas só movimentando o eixo de saída ou travando o eixo de saída na anelar, né? Aliás, o conjunto planetário de saída. Então nós temos os dois primeiros elementos dianteiros ali, junto com a bomba, é o freio A e freio B. Então são 2 freios, né? Que estão ligados à carcaça. E depois nós temos a embreagem E, embreagem C e embreagem D. Vocês podem ver que não tá na sequência, né? A, B, C, D e E, não. A, B, E, C e D. Beleza? Então tem essa pequena diferença aí. Então nós percebemos que a necessidade, né, de uma lubrificação com óleo que atenda essa caixa é muito importante, tá? Por isso que a gente bate sempre na tecla de utilizar o fluido correto, o fluido recomendado. Caso contrário, o prejuízo é grande, pessoal, tá? A Amarok, ela tem uma pequena diferença, o câmbio da Amarok com o câmbio da Land Rover e da BMW. O câmbio da Land Rover e BMW, eles têm um cárter plástico com filtro incorporado. Então, no momento que eu vou trocar o filtro, eu tenho que trocar o cárter completo. Então, um cárter plástico, igual a 6HP, né? A da Amarok, ela já tem o cárter metálico, devido a ser um carro fora de estrada, então tem uma proteção melhor, né? Maior. Então, o cárter dela é metálico, é de aço estampado, e o filtro é separado, tá? Então, se você for fazer um reparo num câmbio da Amarok, ou fazer uma troca de óleo, ou trocar o filtro é separado, tá? Você consegue comprar ele separado. Na BMW e na Land Rover, não. Aí você é obrigado a trocar o cárter completo, porque é um cárter plástico com filtro já incorporado. Beleza? Muito bem. Conforme nós mencionamos aqui nesse próximo slide, ó, as 8 marchas à frente e a marcha ré são geradas mediante combinação entre 4 conjuntos planetários, né? Os 2 dianteiros possuem um planeta compartilhado, então é o sistema Simpson, e a saída de força se estabelece através do porta-satélite do 4º conjunto de pinhões. Então, temos, conforme mencionamos, 2 freios multidisco A e B e 3 embreagens multidisco. A transmissão não tem cinta, né? As embreagens são C, D e E. O que nós temos sempre, que a gente vai ver no próximo slide, que é a tabelinha de aplicação, sempre, em qualquer marcha que eu tenha, sempre eu vou ter 3 elementos fechados e 2 abertos. Então, 3 aplicados e 2 abertos, tá? Então é uma transmissão de operação muito simples, tá? Por exemplo, nessa tabela de aplicação aqui, o que é freio, que é o A e B, é vermelho, né? E as 3 embreagens estão em azul. Então, por exemplo, o freio A, que é controlado pelo solenoide ou pela eletroválvula N215, ele está aplicado, nós vemos aí, em parque, neutro, marcha ré, primeira e segunda. Esse freio está sempre aplicado ali, tá? Porque ele é o elemento de redução utilizado na entrada da caixa. E ele também está aplicado em 7ª e 8ª. Tá? Ele volta a ser aplicado. Então, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª ele não é utilizado. Beleza? Então, freio A, ele está utilizado em todas as marchas, menos 3ª, 4ª, 5ª e 6ª. Tá? Já o freio B, ele é utilizado em que marcha? De parking até 5ª. Tá? De parking até 5ª. Então, o que eu tenho ali? Os freios, eles estão aqui na tabela, eles indicam para a gente exatamente a aplicação de trabalho deles em cada um. Então, pela análise da tabela, dá para a gente perceber, por exemplo, qual elemento, por exemplo, está falhando, né? O Ivan, é Ivan, né? Juan William, ele fez uma perguntinha aqui para nós sobre o óleo. É utilizado nas 3 montadoras? É o mesmo? Juan, é o mesmo, tá? É o mesmo. O óleo é o mesmo porque a transmissão é a mesma. É o Lifeguard 8 da ZF.
tá? Eventualmente ele pode ter uma cor um pouquinho diferente de uma para outra, devido a só a solicitação da montadora, mas o fluido é o mesmo, tá? Não pode ser usado o outro, tá ok? É melhor a gente tomar cuidado, porque fluido é um negócio sério, tá bom? Mas é o mesmo, tá? Eu posso comprar, por exemplo, na BMW, o fluido custa metade do que na Volkswagen. Eu posso comprar o fluido da BMW e pôr no cara da Volks, né? Ou da Land Rover, que é mais caro, eu posso comprar o fluido da BM e pôr na BMW, na Land Rover. E o fluido FEB atende os três, porque ele é original da ZF, tá? Sem problema nenhum. Depois nós temos aqui na tabelinha 3 embreagens. A embreagem C, D e E. Né? A gente sabe que o freio ele serve para parar um elemento, uma engrenagem, e a embreagem ela serve para girar uma engrenagem, né? Tracionar. No caso do freio C, eu tenho ele aplicado em primeira marcha, em terceira marcha, quinta, sexta e sétima. Tá? Se eu tiver um problema no freio C, o cara entrar em emergência, ou um problema no solenoide N217, na eletroválvula N217, que controla o freio C, eu vou ter problema nessas marchas. Na primeira, terceira, quinta, sexta e sétima. Tá? O freio D, controlado pela eletroválvula N218, solenoide N218, ele é aplicado em marcha ré, quarta até oitava. Beleza? O Salvador, opa, esse é um cara importante, né? Nosso Salvador aqui. Salvador perguntou, esse câmbio não possui roda livre? Não, não possui. No lugar da roda livre, viu, Salvador? Nós temos aquele último conjunto planetário e a embreagem D, que faz o travamento ou a liberação do conjunto planetário, no lugar da roda livre. Falou? Beleza? Muito bem. A embreagem E, desculpa aí, pessoal. A embreagem E está ativa, está aplicada em segunda, terceira, quarta, sexta e oitava. Tá? E ela é controlada, a embreagem E é controlada pelo solenoide N233. O solenoide N371 controla o WK. WK o que é? Embreagem de conversor de torque em alemão, tá? Então a embreagem de conversor de torque é chamada de WK. E ela é controlada pelo solenoide N371. Dá para perceber aqui, pessoal, que a embreagem de conversor ela entra desde a primeira marcha. Então todas as marchas, dependendo da aceleração, dependendo da velocidade do carro, rotação da bomba e turbina, ela está aplicada, já está em primeira, viu? Tá? E o N433, solenoide N433, ele está atuando em todas as marchas, por quê? Ele é o solenoide regulador de pressão, tá? Eletroválvula de regulador de pressão principal. Então ele é um dos caras sujeito a dar mais problema aí, né? Porque ele trabalha direto. Beleza? Então essa tabelinha aqui, ela serve para nós controlar o funcionamento da caixa, tá? Tanto o solenoide que aplica a determinada embreagem o freio, quanto qual embreagem está aplicada em cada marcha. Então, por aí já dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, de um diagnóstico, né? Antes de abrir a caixa, a gente pode saber já praticamente que elemento que está falhando. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos uma visão da mecatrônica, né? A mecatrônica, ela é chamada mecatrônica porque ela reúne tanto a unidade hidráulica, quanto o módulo, quanto as eletroválvulas, né? Tudo junto, tá? Ali onde tá escrito conector do chicote, tem vocês estão vendo que tem um triângulozinho amarelo ali, uma mãozinha ali, dizendo pro cara não botar a mão? Por que será, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a eletricidade estática acumulada, ela pode danificar o módulo. Porque esse conector de chicote aí, ele basicamente, ele não recebe sinais externos de sensores, de
de interruptores, alimentação para algum componente específico, tá? O que ela recebe, ela tem a alimentação do módulo, das eletroválvulas, mas ela recebe basicamente sinais provenientes da rede CAN de outros módulos. Então é um sinal eletrônico altamente complexo, informação. Então é um telefone, uma rede telefônica. Já aconteceu o caso, embora a pessoa tem muita gente que não acredita, mas já aconteceu o caso de o técnico estar com bastante eletricidade estática acumulada no corpo e ele bota o dedo lá no terminal, sai uma pequena faísquinha, né? Quem que nunca tomou choque numa porta de carro, né? Devido a uma roupa sintética ou estofamento do carro em si, né? Essa faísquinha, ela chega até 20 mil volts. Então ela consegue queimar alguma coisa lá dentro do módulo. Aí o módulo começa a sofrer de mal de Alzheimer, né? Ele não sabe mais o que faz, não lembra mais quem é e para de gerenciar a transmissão. Isso é válido também para injeção, para outros módulos também, viu, pessoal? Não é só para a transmissão, não, mas tem que tomar bastante cuidado. Aqui nós temos um módulo eletrônico logo acima. Ele é chamado de J217. Então, a Volkswagen e a Audi, elas têm um código especial para diagrama elétrico. Tudo que é J é módulo de comando ou relé temporizado, tá? Então, J é módulo, tá? G, sensor. Tudo que é G é sensor, tá? Tudo que é F é interruptor. E assim por diante. Tudo que é N é solenoide, tá? Então, quando você vê lá sensor G182, né? Você sabe que é um sensor, porque é letra G. Se for J, é módulo. F, interruptor, e assim por diante. O N, solenoide. Então, por exemplo, eu tenho o sensor de entrada, está tudo junto, é por isso que é chamado de unidade mecatrônica. Ó, sensor de entrada G182, ele vai colocado de maneira que você tem uma abertura debaixo da carcaça da transmissão, então ele capta uma rotação da roda fônica de saída. Tubulação de aspiração da bomba. Saída de pressão da bomba ATF aqui, da bomba do ATF do fluido aqui do lado. Sensor de posição das marchas na lateral, toda vez que eu movimento a alavanca aqui, esse sensor tem um ímã interno, ele corre, então G676. Plaquinha de contato, essa placa eletrônica aqui é a placa que faz o contato de todos os componentes. O sensor de temperatura do ATF está aqui dentro. Sensor de rotação de saída, o G195. Também vai colocado parafusado na carcaça de maneira a ficar próximo da roda fônica de saída. E o sensor de temperatura, já mencionamos, o conector de chicote. Então, cuidado com colocar a mão nesses contatos aqui. Beleza? Tomar muito cuidado. Seria bom a gente ter aquela pulseirinha. Tem uma pulseira, né? Que elimina eletricidade estática de cobre. Muita gente pensa que o técnico que usa isso é meio gayzinho, mas não é não. Isso aí é para poder parar de gerar eletricidade estática nos módulos ou em algum componente importante, tá? Aqui no módulo eletrônico, pessoal, a gente tem uma mola que faz contato no momento que o corpo de válvula é parafusado, a unidade é parafusada na carcaça. Essa mola entra em contato com a carcaça, ele serve para distribuir o calor, para transferir calor do módulo para a carcaça da transmissão, para o alumínio. Tá? Muito bem, antes de prosseguir, nós temos uma outra pergunta, que é o Eduardo. Por que dá tanta trepidação nesse câmbio? Nós mencionamos alguma coisinha aí alguns slides para trás, Eduardo. O óleo dela vence. E geralmente quando você faz uma troca de óleo e a troca do filtro, resolve o problema, tá? Essa trepidação geralmente é gerada por causa disso, tá? A trepidação começou do nada e foi aumentando, geralmente a troca de óleo resolve, tá?
É o motivo que a gente tem mais conhecimento aqui, falando com o pessoal aí no Brasil. Aí. Aqui tem informação sobre alguns cuidados a serem tomados na transmissão, descarga eletrostática, na unidade mecatrônica. Próximo slide aqui, nós temos a distribuição desses solenoides que nós mencionamos. Então, vocês veem que não está na ordem, né? Porque alemão é meio complicado, né? Mas dá para perceber o seguinte aqui, ó. N215, o solenoide da ponta, né? Se eu voltar lá na tabelinha, eu vou ver que o N215 ele controla o freio A. Não é isso? Então já sei onde é que ele está. Se eu tiver problema com essas marchas aí indicadas em vermelho, eu posso tirar ele fora e fazer um teste. O N218, vamos ver? N218, cadê o danado? Olha lá. Embreagem D, aqui no meio, né? Embreagem D. Voltando lá. N216. Quem é que lembra? Vamos voltar, nem pode confiar na memória. Freio B. Então, tendo problema em alguma marcha dessa, o mais acertado é fazer um teste com esse camarada aí, verificar se ele está sujo, se está com algum problema. N233. Esse N233 aí controla a embreagem E. Certo, pessoal? Tá. N217. N217. Embreagem C. Então, tendo problema em primeira, terceira, quinta, sexta ou sétima, pode ser ele o culpado também, tá? N371. Vocês estão vendo que é um amarelinho, um branquinho, outro amarelinho, outro branquinho, mais um branquinho, um laranjinho, amarelinho, né? N371, vamos ver? Quem que é o N371? Controla a embreagem do conversor de torque, tá? E N433. N433. Cadê o danadinho? Olha lá. É o regulador de pressão da caixa. N433. Beleza, pessoal? Então é esse cara aqui de branco. O N88 nós vamos ver a função dele já já. Certo? Tá. Então, aqui eu tenho a composição dos solenoides, a distribuição, tá? Um não serve no alojamento do outro. Agora, o laranja serve em qualquer lugar dos laranjas e os brancos servem em qualquer lugar dos brancos. Mas o branco, a dimensão da cabeça dele, da ponta dele, é diferente da dimensão do laranja. Então aqui nós temos na tabelinha aqui do nosso material aqui da Volkswagen, cedido pela Volkswagen e da ZF, nós temos as funções de cada uma aqui, tá? Muito bem. O que é o N88, que é um solenoide on-off? Todos os outros são PWM, então são modulados por pulso. O N88 é um off. Ele desempenha a função de segurança. O que ele faz? Se o camarada está com o carro para frente, andando para frente, e ele engata sem querer a marcha ré, o módulo reconhece a situação e fala, opa, o cara comandou a ré, mas o cara está indo para frente. O módulo aciona o 88 e ele bloqueia o fluido que vai aplicar a embreagem D, que faz e o freio, né? O freio B que faz a marcha ré. Então, ele bloqueia o movimento dessas válvulas através de jogar fluido de sentido contrário das válvulas, travando as válvulas de maneira a evitar que a marcha ré entre quando o cara estiver se movimentando para frente. Para que a marcha ré possa entrar, é obrigatório que o veículo esteja parado, tá? E o módulo reconhece isso através do sinal de velocidade do veículo. Então, o N88, ele é um solenoide especial. Aqui embaixo, ele é um on-off, né? Ele faz um circuito de proteção da caixa aqui. Certo? Muito bem. Nós temos outra pergunta aqui, ó. Para controle para evitar descarga eletrostática, uma luva de borracha serve? Né? O Edson mencionou. Temos aqui um técnico do lado aqui, o Alexandre, ele está dizendo que não. Por que não, Alexandre?
suficiente para passar. Segundo o técnico aqui, essa tensão, embora seja uma amperagem muito baixa, mas ela é uma tensão alta. Então a luva de borracha, a não ser que seja aquelas luvas de pessoal que trabalha com alta tensão lá na Eletropaulo, né? Mas a luva de borracha ela deixa passar, porque a tensão é alta, é assim, em torno de 20 mil volts mais ou menos. Então ela não vale a pena correr o risco, viu, Edson? Seria bom você ou aterrar a bancada e você, antes de começar a trabalhar, você bota a mão na bancada metálica para poder descarregar essa eletricidade estática, ou utilizar aquela pulseira que joga a eletricidade estática do corpo para o ar, né? Acho que seria o melhor. É bom não arriscar, né? Embora a gente não tenha muita certeza disso, mas como a tensão é alta, pode ser que ela dê passagem. Então, é melhor prevenir que remediar. Tá certo? Muito bem. No slide a seguir aqui, nós temos válvula reguladora de pressão. A laranja, ela é uma válvula reguladora com característica ascendente. O que é isso aí? Característica ascendente é o seguinte: quanto mais eu vou pulsando, o módulo vai pulsando essa válvula, mais ela deixa passar a pressão. Então ela começa do zero, que nem nós vemos aqui no gráfico inicial aqui, o gráfico acima à direita. E aí, à medida que o módulo vai aumentando a corrente aqui, né, consumida, a quantidade de pulso, a pressão a pressão aqui vai aumentando. Beleza? Já a branca, ela tem característica descendente, ou seja, à medida que o módulo aplica pulso nela, ela vai bloqueando a pressão. Então é por isso que as válvulas ela tem cor diferente, tá? O Calto fez uma pergunta para nós aqui. Eu posso inverter um branco pelo outro branco para teste? Pode. O laranja pelo laranja, tal. Não pode inverter o branco pelo laranja devido a esse fato aí, né? Uma que não cabe, né? E outra que é justamente para evitar que o camarada cometa um erro aí, que pode ser fatal, pode estragar alguma coisa na caixa. Mas você pode, se você quiser testar, você pode tirar um branco, você desconfia que está com problema, e inverter e passar para outro branco, né? Para outro local, e tirar um branco do outro local e passar para ele, sem problema. Ou laranja, tá? Dá para fazer isso sim. Muito bem, então aqui tem a explicação. Cor laranja, característica ascendente. Quais são? N215, 216, 371. Cor branca, 217, 218, 233 e 433. Então, o 433, que é o regulador de pressão, né? Ele vai, à medida que vai aumentando o pulso, ele vai reduzindo a passagem de fluido. Os brancos e os laranja, ele vai aumentando a pressão à medida que se aumenta o pulso dele, o trabalho dele. Beleza? Sensor de posição de marcha, ele está na unidade mecatrônica, na lateral, ele se movimenta junto com a válvula manual, né? Então eu tenho o sensor do lado, a válvula manual vai movimentar uma bieletinha mecanicamente, e essa bieletinha ela vai acionando uma pista corrediça, informando para o módulo qual é a posição atual da alavanca, tá? Caso eu tenha um problema aí, eu tenho que trocar a placa de comando, o módulo, tudo junto, tá? O sensor de rotação de entrada e saída, ele está no conjunto da transmissão, ele vai parafusado, ele faz parte da unidade mecatrônica. Mas no momento que eu instalo ele na carcaça e prendo por parafusos, dois, um é parafusado na mecatrônica, outro na carcaça. O que vai acontecer? Ele vai pegar de entrada, o G182, ele pega sinal de uma roda fônica que tem vários ímãs alternados lá, passa pela carcaça de alumínio externa e pega uma roda fônica de aço dentro do conjunto de entrada lá, rotação. E o sensor de saída, ele utiliza os dentes da trava de estacionamento, a trava do parque, para poder fazer a mesma função. Então ele vai pegar a informação de rotação de saída e o G182 pega a rotação de entrada. Então, com essas duas informações,
o módulo calcula a eficiência da caixa, saber se tem patinação, qual marcha está aplicada, qual é a relação de marcha e assim por diante. Aqui nós temos a explicação aqui da figura, né? A alavanca seletora. Além de a gente ter a informação do sensor de posição da alavanca lá no câmbio, a gente tem também um circuitinho eletrônico que informa para o módulo a posição da alavanca no console, né? Então você tem vários sensorizinhos RAL, a gente já conhece bem a informação. Na alavanca você tem no pé da alavanca você tem um ímã, um eletromagnético, que se movimenta junto com a alavanca. Então toda vez que você movimenta a alavanca, você vai excitar um desses sensorizinhos RAL na plaquinha de contato, fazendo com que o módulo receba informação da intenção de mudança de marcha do motorista, tá? Caso acabe a bateria, tenha que destravar a alavanca, o que eu faço? Eu tenho uma alavanquinha para desbloqueio de emergência. Então, no caso lá, eu removo. Aqui eu tenho a cobertura da alavanca, né? Aqui é a tecla de bloqueio que libera a alavanca normalmente, né? Quando está funcionando tudo ok, a tecla vai bloquear. No caso de faltar energia elétrica, o que eu faço? Eu removo essa cobertura aqui, eu tiro fora esse acabamento, então coloco ali uma espátulazinha de nylon lá, força ele para cima, tá? Para tirar a trava, e eu venho e vou acionar, empurrar essa alavanca para baixo aqui para desbloquear a alavanca. Então eu tenho uma alavanquinha amarelinha aqui dentro. No momento que eu forçar essa alavanca para baixo, um pouquinho, eu já desbloqueio a alavanca para caso de reboque, qualquer coisa que eu preciso fazer. Tá? Muito bem. Os veículos que utilizam essa transmissão 8HP45, no caso a Amarok também utiliza em alguns modelos, ela possui um dispositivo especial para acionamento da função Start-Stop. Esse dispositivo está colocado logo atrás do corpo de válvula. Ele é chamado de HIS. Então tem a carcaça da transmissão, a unidade mecatrônica, aqui vai o filtro, né, o cárter, e atrás da unidade mecatrônica eu tenho um reservatório aqui, controlado por um solenoide e pelo módulo, que é chamado de HIS, ou seja, Hydraulic Impulse Storage, ou seja, armazenamento de impulso hidráulico, tá? Então a maneira que a ZF encontrou de poder fazer o carro ter uma resposta imediata é isso. Por quê? Quando o cara está na função start-stop, um camarada para num semáforo, né? No momento que ele fica com o pé no freio mais que 4 segundos, 5 segundos, a função HIS é acionada e o módulo desliga o motor. Quando ele desliga o motor, a bomba da transmissão para de gerar pressão. E aí, os elementos são desacoplados. Os elementos que estão na primeira marcha são desacoplados, né? Muito bem. Desacoplando o elemento, no momento que o cara tira o pé do freio, como é que você vai ter pressão do elemento travando lá as engrenagens para que o cara possa se movimentar, né? Então, para eliminar esse problema, o que a ZF bolou, né? Nós temos esse acumulador hidráulico de impulso. Ele possui uma carga de óleo de pelo menos 100 ml, né? Então, aqui nós temos um solenoide, nós temos uma mola bem forte aqui, né? Uma mola e tem um pistão, e aqui eu tenho o fluido que vem da bomba, tá? Eu tenho um êmbolo aqui, esse êmbolo aqui é fechado, né? Aqui, ó, que vai alojar uma mola forte. Aqui eu tenho um solenoide que controla umas esferas de travamento que vai travar aqui nessas duas pontinhas aqui. Então, no momento que o carro está funcionando, o que acontece? A pressão, ela entra, a pressão proveniente da bomba, que também está acionando outros componentes da caixa. Como ele está ligado direto na saída da bomba de pressão,
o fluido que entra, que aplica as marchas também da transmissão, ele também vem para cá, passa por uma válvula de controle, uma válvula de não retorno, e vai encher, e a pressão vai pressionar esse êmbolo. Vai pressionar esse êmbolo. Vai empurrar, o fluido vai enchendo aqui e vai empurrando esse pistão para dentro. Vai empurrando. Vai armando a mola aqui, vai preparando a mola, vai deixando a mola armada, tá? Então ele fica armado. Enquanto tem pressão, ele está armado. No momento que o êmbolo atingiu o seu ponto mais baixo, ele passou por cima das esferas aqui, ó. Eu tenho duas esferazinhas. Essas unhas aqui, ó, do êmbolo, passaram por cima das esferas, travando. A esfera manteve ele travada. E o solenoide, ele está acionado, fazendo com que essas esferas fiquem para cima aqui, abertas. Então, o solenoide, ele está numa posição que ele está para trás. Então, está empurrando a esfera para cima, travando o êmbolo aqui, tá? Aqui vocês veem que tem o alojamento aqui. No momento que o solenoide correr para frente, o que vai acontecer? Que ele for desligado. A esfera vai entrar dentro desse alojamento, liberando essas pontas e jogando o fluido para frente. Então, nesse momento aqui, o carro está funcionando, o solenoide está com corrente, o módulo está mandando corrente para o solenoide está mantendo as esferas aqui na posição de travamento, segurando o êmbolo na posição armado aqui. Então, o fluido está sob pressão, né? Ele está armazenado aqui dentro, e a pressão da bomba está presente aqui também, mantendo esse cara aqui armado. Quando o camarada pisa no freio, vai parar o carro, o que acontece? A bomba para de funcionar. Só que eu tenho esse reservatório aqui cheio. Ele está cheio. E o módulo continua energizando o solenoide, né? Então, o módulo continua energizando. Quando o camarada tirar o pé do freio, que ele quer funcionar novamente o carro, o tempo que o motor vai funcionar pode não ser suficiente, ele não vai funcionar tão rápido para gerar pressão e aplicar a marcha. Isso também geraria um tranco, né, na saída. Então não é desejável isso. Então o que vai acontecer? No momento que o camarada tirar o pé do freio, né, imediatamente o módulo vai desenergizar, vai desligar o solenoide, fazendo com que o solenoide se retraia, as esferazinhas encaixem no alojamento do solenoide aqui e libere as duas pontas aqui que estão segurando o êmbolo travado. O que vai acontecer? Essa mola vai jogar o fluido sob pressão para carregar e aplicar as embreagens lá na frente, tá? Para poder fazer a primeira marcha. Então é um negócio bem... ele é imediato, não gera tranco, é um negócio bem bolado, bastante bem bolado, né? O Lucas está perguntando, o HS é como se fosse um acumulador de pressão? Ele, na verdade, Lucas, ele não acumula pressão, né? A mola fica armada e o acumulador fica lá cheio de fluido, tá? No momento em que o solenoide é desligado, seria o momento em que o cara tira o pé do freio, que ele quer andar com o carro, o motor é ligado, mas não dá tempo do motor fazer a bomba funcionar e encher o sistema. Porém, o módulo desliga o solenoide e aí essa mola vai empurrar esse fluido aqui com uma pressão muito grande, né? Quem vai gerar pressão, na verdade, é a mola, né? O acumulador, ele não está sob pressão. Ele só vai ficar com pressão quando a bomba estiver funcionando. Beleza? A gente espera ter respondido a pergunta aí. Mas é um negócio bem simples aqui, muito bem bolado, bem bacana. Tá? Então, o HS, que é o acumulador de impulso hidráulico, ele vai se descarregar no momento que o cara tirar o pé do freio. Ao mesmo tempo que o módulo da injeção aciona o motor, né? O módulo da transmissão corta a corrente do solenoide, liberando então a mola e o pistão para empurrar esse óleo para cima, que tem o volume certo para fazer a aplicação das marchas aqui. Beleza? Tá. A gente espera ter respondido a pergunta aqui do pessoal, tá? Pessoal, nós conseguimos cumprir aqui o nosso seminário dentro do horário, tá? A gente quer agradecer vocês pela atenção, pelo prestígio que vocês têm dado para a APTA. A gente está trabalhando aí para que vocês tenham sempre informação de uma maneira ou de outra.
E a gente fica muito contente quando recebe o retorno do pessoal, dizendo que realmente a transmissão automática está ajudando, né? O pessoal está ganhando dinheiro, tá conseguindo atender os clientes de maneira correta, fazendo um trabalho bem feito, está melhorando de vida. A gente fica muito feliz com isso. Isso vale muito mais que dinheiro para a gente, tá? Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos e repetir, né, que esse material fica à disposição de vocês para fazer um download, tá? E depois vai estar à disposição também no YouTube para que vocês possam assistir sempre que vocês quiserem. Aqueles que assistiram até o fim aqui podem solicitar o certificado de participação, tá? Que vocês tenham assistido a palestra aqui, tá? A gente fica feliz. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores aqui, os nossos parceiros C4, FEB, Fux, o Éder Matic, tá? A Marf Conversores, a Paulista Conversores, a Orion, o Charles lá, a importadora de peças, que também tá no mercado aí atendendo muito bem o pessoal. A Totem lá no Rio Grande do Sul, a maior distribuidora do sul do Brasil. A Tectino, que fabrica equipamento para troca de fluido. A ZF, equipamento de transmissões, equipamentos vários, né? A Sax. E a Solupeças, que está se tornando aí uma referência em peças Sonax e trabalho da Sonax, tá? Nós queremos agradecer, dizer que estejam com a gente no próximo final de mês, aí em julho, se Deus quiser, nós estaremos juntos com outro seminário. Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail para o suporte@aptabrasil.com. Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês e estamos juntos sempre que necessário. Um abração do Carlão, de toda a equipe Apta Brasil.